Saúdo a todos com a graça e a paz daquele que tudo criou para o seu louvor. Amém. Vamos voltar, meus irmãos, agora para o primeiro livro das Escrituras Sagradas, o livro de Gênesis, e dar a sequência à série de sermões que começamos na semana passada. Gênesis, capítulo 1. Semana passada nós estudamos os 2 primeiros versículos e hoje nós estudaremos os versículos 3 a 25. Mas a leitura que farei é de todo o capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. A leitura é de todo o capítulo, mas a mensagem apenas dos versículos 3 até o 25. Essa é a palavra do nosso Deus, que não contém erros e que não é uma fábula. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos,
sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém. Vamos orar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, obrigado pelo livro de Gênesis. Obrigado por Gênesis 1. Obrigado pela fé que o Senhor nos concede, fé necessária para crermos, para termos a plena convicção de que quando Moisés escreveu esse livro, essa porção, ele não estava escrevendo um mito inspirado, ele não estava escrevendo uma fábula, ele não estava escrevendo uma história para crianças, querendo discorrer a respeito da criação que o Senhor fez, mas ele estava escrevendo a história da criação. Ele estava escrevendo os fatos da criação. Sim, ó Deus, nós sabemos que a intenção do Espírito Santo ao usar Moisés não era nos dar detalhes científicos, mas sim a tua obra não apenas criadora, mas também redentiva de todas as coisas. Ó Deus, ajuda-nos a olhar para Gênesis 1 à luz de tudo aquilo que nós já conhecemos a respeito do Senhor e do restante da Escritura, inclusive. Ó Deus, ajuda-nos a olhar para Gênesis 1 com fé e a partir disso, então, sermos melhores cientistas, sermos melhores ambientalistas, sermos melhores servos do Senhor, chamados para exercer domínio sobre essa terra que parece tão decaída, mas que é muito boa. A tua criação, ó Deus, é boa. Nos ajuda a sair daqui nessa manhã, apesar da queda, apesar de tudo mais que interfere na tua criação, entendendo pelo menos isso, que tudo que foi criado muito bom. Ó Deus, ajuda as nossas crianças a crescerem admirando mais e mais a tua criação, entendendo a tua mão bondosa em tudo e sendo, sem dúvida alguma, melhores adoradores do que até nós mesmos somos. Tende misericórdia de nós. E se nessa manhã entrou alguém aqui ainda com dúvidas sobre se o Senhor criou a terra ou criou todas as coisas ou não, se foi o Big Bang, se foi a evolução, ó Deus, nós sabemos que esse sermão não é por acaso. Extirpa toda dúvida, extirpa toda mentira, extirpa, ó Deus, tudo aquilo que Satanás tem feito desde o princípio para tentar fazer com que o crédito não seja teu. Que nessa manhã toda honra, toda glória, todo louvor, todo crédito sejam apenas do Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador e Redentor de todas as coisas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual foi a última vez que você visitou o Zoo Botânico? Tente se lembrar aí. Qual é a impressão que você tem todas as vezes que você vai a um lugar como o Zoo Botânico? Deixa eu passar aqui algumas impressões. Quando nós levamos as crianças para o Zoo Botânico, não é simplesmente para termos alguma coisa para fazer naquele dia entediante. A ideia é que aquele lugar é um lugar bom para se visitar.
Você pode ter ido ali várias vezes, diversas vezes, mas quando você está ali conseguindo ver o leão, você entende que aquilo ali é bom. Você automaticamente fica maravilhado mais uma vez. Você consegue perceber a mão do Senhor nos mínimos detalhes na vida daqueles animais e até mesmo da vegetação ali presente. Mas talvez, se você for como a Dedela, você acha que o zoobotânico não é tão bom assim, porque afinal de contas não tem girafa. Ou você olha para o zoobotânico e você percebe que ele está descuidado ou mal cuidado. Você meio que se divide. Será que é bom ou mal? Será que o zoobotânico poderia ser melhor cuidado? Ou é isso aí mesmo, não tem jeito, porque afinal de contas o zoobotânico é como um microcosmos daquilo que o cosmos maior representa. Um cosmos bom, maravilhoso, criado por um Deus bom e maravilhoso, mas que está sofrendo. Você consegue ver bondade claramente na natureza, mas você consegue também sofrer com o podó. O podó é bom ou é mau? O Zika vírus é bom ou é mau? Será que a bondade tão enfatizada aqui em Gênesis 1 realmente é algo real? Ou foi algo que Moisés escreveu simplesmente para nos enganar? Talvez enquanto crianças nós não percebamos tanto assim os defeitos do zoobotânico ou da própria terra, mas na adolescência e na fase adulta nós quase que perdemos as esperanças de que haja qualquer tipo de bondade nessa criação toda do nosso Deus. Ora, meus irmãos, nessa manhã, porque a palavra de Deus é autoritativa e suficiente, nós precisamos sair daqui com a plena convicção de que o Deus triuno criou o cosmos, sim, em 6 dias literais, e tudo muito bom. Mais uma vez nessa manhã, talvez a sua fé seja desafiada a respeito não apenas do Big Bang, como nós vimos na semana passada, mas a respeito agora de 6 dias de 24 horas como nós temos hoje. Será que Deus seria capaz de criar tudo o que existe em um espaço tão curto de tempo? Mas e as evidências ou pseudo-evidências da evolução que exigem milhões e milhões e milhões de anos? Será que não é melhor, afinal de contas estamos no século 21 e tanta teologia já foi feita até hoje, será que não é melhor entendermos os dias da criação como vários anos, várias eras? Isso parece se encaixar melhor com a ciência. 6 eras geológicas, 6 eras, onde sim, Deus estava criando todas as coisas, não foi meramente o acaso, mas Deus utilizou a evolução para chegarmos onde nós estamos hoje. Eu espero que a nossa resposta ao final desse sermão seja: não é melhor assim. Não é isso que o Espírito Santo queria nos dizer quando escreveu isso pela pena de Moisés. Não era isso definitivamente que o Espírito Santo queria dizer àqueles primeiros leitores, àqueles primeiros ouvintes de Gênesis, quando Moisés escreveu a história real, factual da criação. Nós vimos na semana passada os 2 primeiros versículos de Gênesis. E nós entendemos daqueles versículos que Deus de fato criou todas as coisas ex nihilo, do nada, e que Ele criou todas as coisas com um propósito. Ele não criou e deixou aí para que a criação ela mesma se desenvolvesse sem a influência dele, pelo contrário. O versículo 2 nos lembra com aquelas expressões: sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, que nós temos aqui aquelas 3 categorias de tempo, espaço e matéria, aquilo que compõe todas as coisas, sendo observadas aqui no princípio como se elas estivessem sozinhas ou sem Deus.
Era exatamente isso que nós teríamos caso Deus não se envolvesse com a sua criação. É por isso que ele começa daquela forma primordial, para a partir dali começar a desenvolver, e é isso que nós veremos hoje. Como uma criação sem forma e vazia, que estava nas trevas, e da qual nós não tínhamos noção de espaço, como um abismo sem fundo, começa agora a ter limites de espaço, de tempo e principalmente todo o desenvolvimento de vida, tudo aquilo que seria necessário para que houvesse fôlego de vida na terra. Mais uma vez, nessa manhã, nós aprendemos que o Deus triuno criou o cosmos em 6 dias literais, e tudo muito bom. Quando nós olhamos para a ideia de sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mesmo que o Espírito Santo estivesse ali pairando por sobre tudo aquilo, pairando por sobre as águas que já haviam sido feitas pelo próprio Deus, nós precisamos perceber esse contraste daquilo que era primeiro, daquilo que era primordial, para aquilo que começa a se tornar completo. Então, e lembrem-se, no final do sermão isso vai ficar mais evidente. Um lugar sem forma e vazio, um lugar de trevas, onde você não tem noção de espaço. Isso deveria te lembrar de algo parecido com o inferno, que a própria palavra de Deus nos diz que é a ausência do Deus Criador e Redentor de todas as coisas. Não estou dizendo que quando Deus escreve isso aqui, Ele está formando já o inferno. Mas quando Deus escreve isso aqui, Ele quer deixar gravado em nossa memória, na memória dos israelitas e na nossa hoje, que o inferno também é um lugar sem forma e vazio, onde você não tem noção de espaço e onde você está em trevas. O contraste com isso é essa terra maravilhosa que o Senhor Deus começa a criar mais detalhadamente a partir do versículo 3. Só lembrando a divisão que eu fiz dos versículos 1 e 2 e agora para o versículo 3, não nos ensinam que o primeiro dia começa no versículo 3, pelo contrário, o primeiro dia começa no versículo 2, tá? O versículo 1 é como um prefácio de toda a criação, e o versículo 2 começa então a detalhar os dias da criação. Nós continuamos então agora no primeiro dia daquela semana criacional, olhando para os versículos 3 a 5. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Vejam o contraste imediato. A terra estava em trevas, e Deus aqui, Ele cria a luz. Ele diz: haja luz, e houve luz, pela sua mera palavra. Aqui um exemplo claríssimo daquilo que os teólogos chamam de criação primária. A luz foi criada do nada. Havia absolutamente nada que pudesse ser tomado para que se criasse a luz, mas quando Deus fala, quando Deus abre a sua boca, quando Deus utiliza o seu verbo, tudo é criado de forma obediente, de forma perfeita. É assim que você entende a palavra de Deus, quando você a lê, quando você a ouve pregada, quando você a estuda. Ela é tão autoritativa para você quanto ela foi naqueles dias da criação. Deus disse: haja luz. Não havia qualquer escapatória, senão que houvesse luz. E imediatamente eu preciso lembrar aos irmãos, como fiz na semana passada, de que esses sermões, esses relatos de Gênesis, eles não são relatos científicos. Talvez num outro momento de escola dominical ou palestras específicas sobre isso, nós poderíamos tratar desses detalhes, mas aqui nós precisamos ver qual foi a intenção do Espírito. E não cabe a nós nesse momento pensarmos: mas espera aí, o que era essa luz?
era energia eletromagnética ou qualquer outra coisa. Meus irmãos, a ideia aqui é meramente nos concentrarmos no contraste. Antes a criação estava em trevas, agora Deus, pela sua palavra autoritativa, diz: haja luz, e imediatamente a luz invade as trevas, dissipando as trevas. Ora, qual é essa mensagem de Deus para nós? Não é meramente um ato criacional maravilhoso, isso já seria suficiente para nos fazer adoradores desse Deus Criador. Mas a ideia de trevas dissipando luz aqui é, mais uma vez, a lembrança de que é isso que acontece na conversão de um pecador. O relato da criação não é mera história para destruir o evolucionismo. A história da criação é também sobre redenção. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios capítulo 4. Vejam como o próprio Paulo utiliza essa linguagem aqui. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É impossível, meus irmãos, olharmos para esse texto e não percebermos, como Paulo percebeu, a obra redentiva maravilhosa, em que em outro lugar o apóstolo Pedro nos diz que ele nos tira das trevas para o reino da luz do seu Filho. Em outro lugar, nós somos chamados filhos da luz. E certamente, filhos das trevas são considerados como aqueles que ainda não conheceram a bondade, não apenas criativa, mas principalmente salvífica desse Deus maravilhoso. Quem é você nessa manhã? Um filho da luz ou um filho das trevas? Se nós somos filhos da luz, como é que nós podemos continuar sendo enganados pela mentira do pai das trevas, que tenta fazer com que algo espontâneo ou o próprio acaso tenha criado todas as coisas? Se nós somos filhos da luz, nós precisamos andar conforme o nosso Pai. E Ele já nos tirou das trevas, assim como naquele dia Ele dissipa as trevas, criando a luz. Ora, o versículo 4 nos diz: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Veja que interessante, como nós nos acostumamos demais com a criação, e nos acostumamos e acabamos perdendo a noção que ela tenta nos trazer diariamente. Noite e dia, noite e dia, noite e dia. Por mais que nós possamos perder esse padrão com o nosso sono, com as nossas atividades, nós entendemos que a noite foi feita para dormir e o dia foi feito para se trabalhar. Qual é a outra noção que nós temos principalmente? O Salmo 30 nos diz: à noite pode vir o choro, mas o que é que vem pela manhã? A alegria. Nós nos lembramos nessa manhã, pela oração do presbítero, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é à toa que o Deus Criador de todas as coisas nos dá essa noção diária de trevas e luz, noite e dia, até o momento, meus irmãos, onde não será mais necessário que esse processo nos ensine qualquer outra coisa. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21, versículo 5. Percebam mais uma vez,
A ideia de Gênesis 1 não é apenas nos mostrar um catálogo contrário à evolução ou qualquer outra teoria que se levante contra Deus, mas Gênesis 1, a criação do Senhor, nos mostra algo muito maior. Apocalipse 21, versículo 25, falando a respeito da Nova Jerusalém, daquela cidade maravilhosa: as suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Deus começa ali em Gênesis 1 a dissipação das trevas, até que haverá um momento onde essas trevas, chamadas noite, claramente serão destruídas eternamente para sempre. Sim, essa mensagem é para você hoje. Se a sua vida está em trevas de alguma forma, você parece caminhar em escuridão, é somente nesse Deus, Criador e Redentor de todas as coisas, que você vai encontrar luz. E aprenda talvez a ser um pouquinho mais contente, pois como nós acabamos de dizer, a sua vida pode estar em escuridão em alguma área, mas as manhãs não param de acontecer. As misericórdias do Senhor não deixam de se renovar. A alegria que vem pela manhã, ela precisa estar presente em nossas vidas. Aprendamos isso mais uma vez, a partir daquele que cria a luz para dissipar as trevas. E vejam aí no versículo 5: chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. Como eu falei para vocês, infelizmente existem teólogos que, tentando acomodar a linguagem da Bíblia às supostas descobertas científicas, eles começam a defender aquilo que se chama do evolucionismo teísta. Eles dizem sim que foi Deus, Yahvé, que criou todas as coisas, Deus Elohim, trinitariano, criador de todas as coisas, mas Ele o faz por meio da evolução. Cada dia aqui, na verdade, não são dias literais, mas sim grandes eras, onde Deus vai então fazendo de pouquinho em pouquinho tudo aquilo que a evolução exige que aconteça em milhões e milhões de anos. Porque aqui Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele utiliza repetidamente a expressão houve tarde e manhã, o primeiro dia, houve tarde e manhã, o segundo dia, e assim por diante. Ora, essa expressão, ela faz cair por terra completamente a ideia de dias não literais. Aqui a nossa fé é testada. Nós cremos na autoridade das Escrituras Sagradas, ou nós cremos na pseudo-autoridade da ciência, que também tem aquilo que eles creem por fé. A fé bíblica nos mostra que, quando essa expressão é utilizada junto da palavra hebraica Yom, não tem como nós pegarmos essa palavra e transformarmos em algo maior do que um dia. Sim, a palavra, quando ela está sozinha, ela pode representar um período maior de tempo, mas aqui ela não aparece sozinha. Eu não posso usar aquele texto de Pedro, que para Deus um dia é como 1000 anos como um dia, e jogar aquele texto aqui interpretando isso, quando o próprio hebraico, o próprio contexto me mostra algo completamente diferente. Sim, o Deus que cria a luz do nada para dissipar as trevas, que continua salvando pecadores e regenerando-os, Ele consegue fazer em 6 dias literais tudo aquilo que nós lemos aqui. Houve tarde e manhã, essa expressão dissipa por completo as trevas do evolucionismo. Nós passamos então agora ao dia 2, versículos 6 a 8. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez.
e chamou Deus ao firmamento dos céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Quando nós olhamos para essa palavra aqui traduzida como firmamento, nós podemos entender isso a partir do hebraico como a melhor tradução seria a abóboda celestial. A ideia de uma cúpula, a ideia de um limite espacial para aquilo que nós chamamos de planeta Terra, que aqui ainda está um pouco desfigurado. Mas Deus começa então a dar limites a esse espaço, criando esse firmamento. Mas nós sabemos que, por mais que a palavra diga isso, não existe algo de fato sólido ali, ou físico, nos impedindo, por exemplo, de sair do planeta Terra, ou ir além da atmosfera. Não. A ideia é exatamente essa, de algo que Deus está protegendo, como uma espécie de estufa. Você conhece a ilustração da estufa, onde plantas precisam estar ali, naquele ambiente completamente protegido, para que elas tenham vida, caso contrário, elas morreriam. E aí nós olhamos então para esses versículos no segundo dia, a importância de Deus estar criando isso, até estabelecendo um limite para nós, mais uma vez mostrando a distinção. O Criador está além do firmamento, e as criaturas estão debaixo do firmamento. E além do firmamento, Ele cria águas, e debaixo do firmamento, Ele também estabelece águas. Como eu disse, as águas já tinham sido criadas no dia 1, como nós vimos no versículo 2, e aqui elas estão sendo apenas separadas. E aí, a Bíblia não nos traz detalhes exatos disso, mas existe uma interpretação muito interessante a respeito dessas águas sobre o firmamento, criando essa camada atmosférica, permitindo que as pessoas antes do dilúvio pudessem viver o tanto de anos que elas viviam. Você sabe os relatos pré-dilúvio, como pessoas viviam 900 anos, e alguns então intérpretes querem mostrar que é exatamente por causa dessa camada de água, protegendo então toda a criação dos raios ultravioletas, por exemplo, é que essas pessoas podiam viver tanto tempo. Mas o que é que foi feito com essas águas? Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 7. Se essas águas não estão mais ali, nos protegendo como protegiam antes a humanidade, o que foi feito com elas? Gênesis 7, versículos 11 e 12. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então está aqui a explicação do que aconteceu com aquelas águas que estavam ali sobre o firmamento. Deus havia colocado aquilo ali não apenas para proteger a sua terra, a sua criação, como uma estufa protege as plantas, mas também com um dia determinado em que elas trariam grande juízo sobre aquela criação que não soube cuidar da própria criação como Deus ordenara. Perceba depois, numa leitura mais detalhada, que o segundo dia, esse que nós estamos vendo, é o único dia em que não há expressão, e Deus viu que isso era bom. É interessante. Alguns comentaristas sugerem que exatamente por causa disso, porque Deus sabia, obviamente Ele planejara, Ele determinara que aquelas águas superiores, que aquelas águas sobre o firmamento, elas trariam um mal terrível à sua criação, um juízo extremamente necessário. Moisés não foi capaz de escrever e declarar ali que aquilo era bom. Isso nos ensina então, meus irmãos, que esse mesmo Deus, Criador, Redentor, maravilhoso e bondoso, Ele também é
juiz, Ele também exerce juízo, Ele também usa o mal para punir e para tratar do pecado daqueles que se voltam contra Ele mesmo e contra a sua criação. Isso nos leva então ao terceiro dia agora, versículos 9 a 13. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu a relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Nós temos aqui Deus falando da criação ou do aparecimento da porção seca. Deus fez a separação das águas, havia ali como que um grande oceano agora, cobrindo todas as coisas, e Deus estabelece, pelo poder da sua palavra, a porção seca. Um dia desse, o tio estava me perguntando quando foi que Deus criou os diamantes, as pedras preciosas, os metais. É provavelmente aqui a ideia de quando a porção seca é formada, ela é formada com todos os seus minérios, tudo aquilo que nós sabemos estar já debaixo ali da terra. Deus faz essa separação agora da porção seca e da água. A água que num determinado momento representou sim essa ausência de estabilidade. O mar continua fazendo isso hoje. Você sabe muito bem o que acontece quando você passa muito tempo no mar. Às vezes você tem até medo de entrar no mar, porque o mar, ele indica essa ideia de falta de estabilidade. Mas Deus coloca no meio da sua criação essa terra firme, essa porção seca. E aqui nós olhamos maravilhados, pois a mesma expressão utilizada aqui, ele utiliza em Êxodo 14. Não precisa abrir sua Bíblia lá, depois você lê novamente. O que acontece em Êxodo 14? O povo de Deus está fugindo do Egito. O povo de Deus se defronta agora com um grande mar vermelho. Eles não podem atravessar, eles vão morrer. O exército está chegando. O que a palavra de Deus diz? Que Deus fez a porção seca aparecer ali. Vários que acreditam na evolução ou que defendem o teísmo, o evolucionismo teísta, vão dizer que Deus, na verdade, ele utilizou algo, um evento, um fenômeno natural ali, para abrir o mar, o povo passar e depois o mar cobrir o exército dos egípcios. Meus irmãos, o mesmo Deus que criou a porção seca daquela maneira, pela sua palavra, Ele faz o mesmo na redenção do seu povo, na libertação do seu povo. As obras sobrenaturais da criação, elas continuam sendo feitas por esse Deus maravilhoso nos nossos dias. Nesse dia glorioso, o terceiro dia, Deus nos dá uma estabilidade que nós necessitamos para viver as nossas vidas. Mas essa estabilidade, como nós veremos logo em seguida, ela não depende da terra firme, da firmeza, porque qualquer terremoto nos faz perceber que não é essa porção seca que nos dá esperança. Nós muitas vezes temos os nossos pés fincados demais na porção seca, seguros demais aqui, esquecendo-nos de que Deus nos prepara algo melhor e sem instabilidade alguma. Nesse mesmo dia, Deus prepara essa porção seca e diz no versículo 11: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Mais uma vez, a obediência da criação à palavra de Deus é impressionante, nos mostrando claramente o
espécie. E aqui um outro ataque à evolução. A evolução quer ensinar que a ideia das plantas, da flora, surgiu de forma espontânea. E não. Aqui nós vemos um exemplo, como os teólogos chamam de criação secundária. Se Deus cria por meio da sua palavra, por exemplo, a luz, criação primária, Ele agora usa aquilo que já estava criado, a porção seca, e ali Ele cria a relva, Ele cria as plantas, Ele cria as árvores frutíferas. Não, Ele não criou a terra para que ela por conta própria produzisse isso. Não existe geração espontânea na criação. Nós vemos a ação do Deus bendito em todos os momentos, estabelecendo tudo o que era necessário para que o homem vivesse na terra. A teoria da evolução defende que as plantas teriam evoluído por meio de um processo lento de aumento de complexidade que teria iniciado há 1 bilhão de anos. Quando os nossos filhos estudam sobre a samambaia, é isso que os professores ensinam a eles. E se eles se levantam dizendo que foi diferente do que aprenderam na igreja, eles são tratados como ignorantes. Eles imediatamente são ensinados que fé é uma coisa e ciência é outra coisa. Que a samambaia, ela precisou de bilhões de anos para se tornar o que ela é, a partir daquela primeira alga. E aí você olha para a ciência, você olha para as evidências, de onde eles tiram essas conclusões falsas, e você percebe que apenas 5% de todos os fósseis existentes na Terra, apenas 5% é de plantas. E você olha para todos esses fósseis de plantas, de vegetais, e você percebe que não há nenhum que seja diferente de plantas que nós temos hoje. É impressionante como aqueles que defendem a evolução e esses bilhões e bilhões de anos do universo, do cosmos, eles necessitam de muito mais fé do que nós necessitamos para crer na história e no relato verdadeiro da criação. Deus cria então as plantas, Deus cria e faz com que elas, segundo a sua espécie, se desenvolvam. Não é aqui um sentido de processo, a alga gerou tal árvore, aquela árvore gerou uma outra mais complexa, não. Desde o princípio já havia samambaia, já havia alga, já havia laranjeira, já havia goiabeira e todas as plantas, como nós entendemos hoje. A expressão é clara, segundo a sua espécie. Isso nos leva então agora ao dia 4. E talvez um dos maiores argumentos dos teístas evolucionistas para nos dizer que aqui o Espírito Santo não quis mostrar uma ordem certa dos dias, ele estava apenas relatando sem que houvesse realmente uma sequência de dia 1, dia 2, dia 3. Por que eles dizem isso? Vejam, dia 4, versículos 14 a 19. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Ora, nós somos inteligentes, nós estudamos ciências, nós sabemos que as plantas fazem fotossíntese e elas precisam do sol para fazer isso. Como é então que Deus cria as plantas antes do sol? É claro que Moisés estava errado.
É claro que o Espírito Santo não quis dar uma sequência exata aqui de dias. É claro que nós precisamos adaptar a linguagem bíblica à linguagem científica. Meus irmãos, as plantas, para realizar a fotossíntese, elas não precisam do sol, elas precisam de luz. E a palavra de Deus é bem clara que desde o primeiro dia, Deus criara luz para dissipar as trevas e para fazer com que as plantas continuassem crescendo, se alimentando e gerando alimento para todo o ser vivente. É de propósito que o Espírito Santo escreve dessa maneira. De propósito, para nos mostrar que da mesma maneira que as plantas dependem exclusivamente da luz e não do sol, nós também dependemos exclusivamente de Deus e não de qualquer outra coisa. O relato da criação é um confronto às nossas vidas para nos mostrar o quanto nós ainda somos idólatras. Porque é tão fácil fazer com que o nosso trabalho, o nosso salário, a nossa família, talvez a própria igreja, se tornem ídolos em nossas vidas. No ponto de, eu não conseguiria mais viver se meu cônjuge morresse hoje. Eu não conseguiria mais viver se meu filho morresse hoje. Eu não conseguiria mais viver se não houvesse uma igreja presbiteriana em Teresina. Eu não conseguiria mais viver se não houvesse sol. E a Bíblia nos mostra que a única forma de nós não termos vida de fato é se Deus não fosse o nosso Deus. É dele, exclusivamente dele, que nós devemos depender totalmente. Vejam mais uma vez como isso aponta lá para Apocalipse, por favor. Apocalipse capítulo 21. Quando nós dependemos demais das coisas criadas, nós dependemos de menos do Criador e restaurador de todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Pule agora para Apocalipse 22, versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Vocês conseguem perceber para onde nós estamos indo? Se você é um filho da luz nessa manhã, você consegue perceber que sim, assim como o zoo botânico, essa terra continua boa e muito boa, mas ela está quebrada e caída. Ela está mal cuidada. Mas isso está sendo revertido. Isso está sendo transformado. Até chegarmos num momento onde haverá novos céus e nova terra. E se nós dependemos tanto do sol assim hoje, a ponto de acharmos que ele é mais importante do que o próprio Deus, não na teoria, mas pelo menos na prática, nós talvez não estejamos preparados ainda para aquele momento em que não haverá mais sol, mas haverá apenas Deus. Será que é isso que nós queremos? Será que é isso que nós desejamos? Apenas Deus? Somente Deus? Será que Ele é suficiente para nós? Como Ele já o era para as plantas antes de sol, lua, estrelas terem sido criados. Mas eles foram criados. O texto é claro, ele é até repetitivo. Serviram propósitos, ainda servem propósitos específicos para governar o tempo, sim, para iluminar a terra. Tem funções específicas, porque foram criados por alguém que tem propósito.
O que o nosso coração idólatra, que não depende tanto de Deus assim como deveria, faz com o sol, com a lua e com as estrelas? Qual é o seu signo? Por favor, não me diga. Quantas vezes você já leu o horóscopo? Ah, mas não faz mal, pastor. Mas você dependeu daquilo ali, principalmente na sua juventude. Você ainda acha de alguma forma que a sua alma gêmea depende do alinhamento dos planetas e das estrelas para chegar até você? Abra sua Bíblia em Deuteronômio 17 e veja o que Deus fala a respeito daqueles que colocam a sua dependência no sol, na lua e nas estrelas mais do que em Deus. Ou seja, nós criticamos os índios que por meio de seus pajés adoravam o sol, mas nós dependemos mais do sol e dos seres, dos corpos celestes criados por Deus, do que do próprio Deus. Deuteronômio 17, versículos 2 a 5. Isso aqui é Deus falando para o seu povo. Isso aqui é Deus falando para nós hoje. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor, teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses, e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado, e o ouvires, então indagarás bem. E eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às tuas portas, e os apedrejarás até que morram. Ora, Moisés havia escrito Gênesis 1 para que os israelitas tivessem a motivação necessária para não adorarem sol, lua e estrelas. Eles não precisam disso mais do que precisam de Deus. Nós não precisamos disso mais do que nós precisamos de Deus. E aí você olha então para a criação das estrelas. E aqui mais um argumento fantástico então a favor da evolução. Não é possível que esse argumento não caiba. A evolução ensina que porque as estrelas, as galáxias estão a milhões de anos-luz, a bilhões de anos-luz da Terra. Isso é verdade. Os nossos telescópios conseguem mostrar isso hoje. Então a luz delas para chegar até a Terra deve ter levado milhões e milhões de anos. E isso é evidência suficiente? Não, não é. Porque para que eles digam isso, eles devem dizer que as estrelas começaram bem novinhas e hoje elas estão maduras, como se elas crescessem ou se desenvolvessem. E a ciência já demonstrou que as estrelas e as galáxias, elas foram formadas já maduras. Não é isso que nós vemos em toda a criação? Deus cria as árvores já maduras do pó da terra. Deus cria um homem já maduro. Não foi um bebezinho que foi crescendo. Adão já era homem maduro, assim como Eva já era mulher madura. A luz que nós recebemos das estrelas e das galáxias já manifestam essa complexidade madura criada por Deus. Era necessário apenas alguns mil anos, sim, para que essa luz chegasse até nós, apesar dessa distância enorme que nós temos aí em relação a essas estrelas e a essas galáxias. Continuemos aqui, meus irmãos, o dia 5, e logo em seguida a primeira parte do dia 6. Dia 5, versículos 20 a 23. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies,
e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Algumas considerações rápidas aqui. Grandes animais marinhos e seres que voam aqui, infelizmente traduzido como aves. A tradução melhor não é essa. A melhor tradução é esses seres alados. Você pode perceber depois lá em Levítico, inclusive, quando se dá uma lista de aves proibidas para se comer, está lá no meio delas o morcego. O morcego não é ave. É porque o hebraico não diz ave, não diz pássaro. O hebraico diz ser alado. E aqui é a mesma situação. E aqui nós não temos tempo para entrar em detalhes, mas quando Deus menciona nesse quinto dia esses grandes seres, ainda segundo a sua espécie, mais uma vez, indo de encontro à teoria da evolução, não foi um processo de um ancestral comum que gerou todas as espécies, mas aqui, segundo a sua espécie, segundo o seu tipo, nós olhamos para os grandes animais marinhos e os grandes seres alados, e nós nos lembramos dos dinossauros. Sim, foi aqui que eles foram criados. Eles não viveram num tempo anterior, como nós vimos na semana passada. Alguns querem crer que entre Gênesis 1 e 2 houve uma grande era de milhões de anos, onde dinossauros e homens da caverna teriam habitado. Não. Deus criou os dinossauros, Deus criou os grandes animais marinhos, que não eram apenas baleias, mas o Leviatã, aqueles que são descritos lá em Jó, por exemplo, grandes animais, dos quais hoje nós temos apenas os fósseis. Sim, fósseis de dinossauros, porque eles existiram juntamente com os homens, juntamente com toda a criação naquele momento. Não era necessário que um grande meteoro atingisse a Terra em um determinado momento da história para destruir os dinossauros. Ora, nós temos animais extintos até hoje, e nenhum meteoro atingiu a Terra. Não sabemos exatamente por que eles foram extintos, mas sabemos que além dos grandes animais marinhos, os grandes seres que voam incluíam sim as aves, mas também os pterodátios, aqueles grandes dinossauros alados, dos quais nós hoje temos apenas os fósseis. Vejam que mensagem interessante nós temos a partir da criação desses animais. E o propósito de Deus, o processo de Deus, de uma terra sem forma e vazia em trevas, Ele vai dia após dia criando tudo aquilo que era necessário para que o clímax da criação aparecesse. Eu e você. E isso nós estudaremos semana que vem, se Deus assim permitir. Mas antes de nós chegarmos a essa criação maravilhosa, Ele aqui já estava nos dando uma dica, para olhar para os animais e aprender também com eles. O versículo 22 diz: e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem os grandes animais alados. Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus usou esse ensinamento, dizendo que as aves dos céus, elas são cuidadas pelo Senhor Deus. E nós não precisamos ficar ansiosos, nós não precisamos ficar preocupados com o que haveremos de comer ou de beber, porque Deus criou sim os animais para nos mostrar mais uma vez o quanto nós devemos ser dependentes apenas dEle. E esses animais são tão obedientes. Eles de fato sabem que multiplicar-se e encher as águas dos mares e a terra é uma bênção e não uma maldição. Quando nós olhamos para um lugar que hoje se preocupa com a superpopulação terrestre e precisa matar bebezinhos que nascem, nós percebemos o quanto isso é contrário à ordem criacional de Deus. Não, Deus não criou a terra para ser superpopulosa e irracionalmente desperdiçarmos todos os recursos. Mas Deus criou a terra para ser governada pelo homem, e os próprios animais são obedientes a essa ordem, enquanto nós falhamos tantas vezes.
Chegamos então, meus irmãos, ao dia 6º, a primeira parte do dia 6, quando aqui os últimos animais são criados, versículos 24 e 25. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Mais uma vez, a expressão conforme a sua espécie, ela ressoa em nossos ouvidos repetidamente, para nós crermos que sim, desde o princípio, Deus criou cada tipo de animal, cada espécie. Mas aqui nós precisamos nos lembrar que a Bíblia não é contra a microevolução. Deus não criou naquele 6º dia todos os tipos de animais que existem. Não! Deus criou sim todas as espécies fundamentais e basilares para gerar então, a partir dessas espécies e dentro das próprias espécies, toda essa fauna que nós temos hoje. A Bíblia não nos diz quais eram as espécies basilares. Talvez pela ciência nós consigamos um dia descobrir isso. Mas aqui Deus está dizendo que dentro dessas espécies específicas, aí sim você tem variações que trazem para nós essa riqueza maravilhosa da sabedoria de Deus, como vimos no Salmo 104. Que variedade, Senhor! Com que sabedoria o Senhor criou todas as coisas. Aqui uma divisão entre animais selváticos e domésticos. E nós veremos isso um pouquinho melhor no próprio sermão do domingo que vem. Mas aqui cabe uma orientação. Sim, existem animais selváticos que não devem ser domesticados, e existem animais que devem ser domesticados. Mas pense comigo. Você já deve ter percebido isso, você já deve ter feito isso. Animais são criados no mesmo dia que o homem foi criado. Animais domésticos continuam sendo animais. Animais não são seres humanos. A definição que geralmente se dá quando alguém pergunta o que é um ser humano: um animal racional. E nós imediatamente nos lembramos que essa definição ela é completamente influenciada por essa falsa teoria da evolução. Você não é um animal. E se você tem um animal doméstico, glória a Deus por isso, cuide bem dele, mas não o trate como um ser humano. Se você trata o seu animal doméstico como um ser humano, talvez você esteja idolatrando o seu animalzinho. E isso com certeza desagrada a Deus. Ele é apenas um cachorro, ele é apenas um gato ou qualquer outra coisa. Ele não precisa de um book de fotos. Ele é apenas um animal. E finalmente, o que mais ressoa nisso tudo, em todos os dias exceto no segundo, é que Deus viu que tudo o que Ele criara era bom. Isso nos mostra definitivamente que apesar dessa terra estar totalmente disposta ainda a crescer e a se desenvolver, mesmo no meio da queda, no meio da deturpação, é nosso dever olhar para esse mundo, é nosso dever olhar para essa criação e continuar percebendo que tudo que Deus criou é muito bom, porque Ele é bom, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar do deserto, da assolação, das aparentes trevas em nossas vidas. E se houve uma razão para Deus ter criado os animais, sem dúvida alguma nós encontramos essa razão em Isaías capítulo 11. E com isso nós terminamos. Isaías capítulo 11, versículos 6 a 10. Mais uma vez eu gostaria de dizer
Gênesis 1 não está aqui apenas para nos defender a igreja dos ataques da evolução, não. Gênesis 1 está aqui para mostrar a criação de um Deus bondoso, a criação de um Deus maravilhoso, mas principalmente a ideia de recriação. Isaías 11, versículos 6 a 10. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como um boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Em uma das primeiras visitas feitas ao zoo botânico, quando o urso, tem um urso em Teresina, tinha acabado de chegar lá. Ele estava numa jaula, em pleno Berreobró, debaixo de uma bica, recebendo ali um pouco de alívio do calor e das consequências da queda de toda a criação. Hoje, o zoo botânico tem uma parte especial para o urso. Ficou até difícil de vê-lo agora, mas ele tem um lugar especial. Houve restauração, houve progresso, houve a necessidade de se perceber que sim, se nós somos capazes de restaurar, por menor que seja essa terra, essa criação, quanto mais o nosso Deus, por meio do seu Filho, já está fazendo a obra de recriação no nosso meio, para chegarmos até aquele grande dia, onde não teremos mais trevas, mas habitaremos com Ele nessa terra restaurada para todo o sempre. Eu comecei mencionando para vocês que o versículo 2 nos dá uma noção de inferno. E se você está aqui nessa manhã e você não está com Cristo, você não reconhece Cristo como o Criador e o sustentador de todas as coisas, o seu destino é exatamente o que nós lemos no final do Salmo 104. Por favor, abra sua Bíblia ali mais uma vez, no Salmo 104. O Salmo 104 glorificando e louvando a Deus pela sua criação, mostrando ali os detalhes dessa criação maravilhosa. Vejam qual é a oração do salmista no versículo 35. Em outras palavras, mande-os para o inferno. O versículo 35 diz: desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Esse é o inferno, em outras palavras. Se você, enquanto estiver nessa criação maravilhosa, você preferir adorar a outros deuses, você preferir depender da criação e não do Criador, você naquele grande dia será tirado dessa terra, expulso, pois Deus não pode habitar com aqueles que o rejeitam. Deus não pode habitar com aqueles que não são novas criaturas em Cristo Jesus. Gênesis 1 nos mostra que essa mesma terra gloriosa, mas ainda em queda e deturpação, vai um dia ser perfeita, maravilhosa, sem mácula, sem possibilidade de cair mais uma vez. E é lá que os santos, os filhos da luz, habitarão. É para lá que nós estamos indo. Que Jesus e o seu Santo Espírito continue nos levando para lá e nos mostrando que o pai da mentira não tem vez para com a doutrina da criação em relação à igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, obrigado. Obrigado porque nós temos o privilégio
de entender essa palavra a partir da tua sabedoria. Ó Deus, não sabemos aqui como se encontram os corações das pessoas que ouviram esse sermão, que ouviram essas verdades, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, e por isso te pedimos hoje, ó Deus, que essas pessoas que ainda duvidam do Senhor, que ainda creem em teorias malucas como da evolução, que elas possam se converter a Ti, que elas possam sair das trevas para a luz, que elas possam depender de Ti mais do que de qualquer outra coisa, e que nós, ó Deus, filhos da luz, sejamos os cuidadores dessa criação, aguardando aquele grande dia onde não haverá mais necessidade do dia seguinte, pois será sempre dia, pois será sempre luminoso, não haverá mais pecado, não haverá mais morte, não haverá mais descuido, tudo terá sido restaurado. Ó Deus, Maranata, traga-nos novos céus e nova terra, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.